Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Farias, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 21 de março de 2025. Muito obrigado mesmo a todos vocês que dão like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigado às 14 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Estou muito feliz. Aos 565 inscritos e a proposta continua. Você mande para um amigo, para uma amiga, peço para se inscrever no meu canal para que até o final do ano a gente ultrapasse o número de 1000 inscritos. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom lá, hoje eu vou falar assim uma coisa que não tem o intuito de crítica, mas de constatação, né? Eu digo assim, o governo Lula é inflacionário. Ou seja, o governo Lula, os programas do governo do presidente Lula incentivam a inflação. Por exemplo, o projeto de isentando imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 em votação no Congresso Nacional, que é o carro-chefe do Lula, porque isso vai refletir em 2026, né, quando ele começar a ter efetivo, porque a questão do princípio da anualidade não pode mais esse ano, porque a lei não permite. Então, os benefícios do imposto de renda só serão previstos, só ocorrerão em 2026, exatamente no ano da eleição. Então, para o eleitor, né, esse programa é eleitoreiro. Ele tem uma característica de ser um programa que beneficia o Lula na busca da sua reeleição. Proibido? Não. É o direito dele e de todos os brasileiros se candidatar à presidência da República. Mas esse programa tem uma renúncia fiscal de 27 bilhões de reais. Então você vê, nós já temos uma dívida monstruosa, uma dívida pública que faz com que a inflação cresça, aumente. E aí o governo tira 27 bilhões de receita. Além de estar prejudicando, os prefeitos já estão começando a chiar, os governadores, porque os governadores e os prefeitos vão perder receita, porque o imposto de renda do funcionário público municipal, do funcionário público estadual, o imposto de renda é competência da União, mas a receita desse imposto é do prefeito, do governador, da prefeitura ou do estado, né? O que acontece? 90% dos salários prefeituras estão exatamente naquela faixa que vai atingir a isenção, até R$ 5.000. Que vamos dizer assim, o salário médio, eu não tenho uma estatística, mas a boa massa do funcionalismo público municipal, principalmente nos pequenos municípios, é aí entre 5 e 6 mil. Então ele se enquadra. Então essa receita que ia para o município não vai mais, porque deixou de existir. Isso caracteriza o quê? Vai levar, além desse dinheiro, ir para o consumo. O que vai acontecer? Maior consumo, maior procura, menos oferta, inflação, preço alto. Esse é o grande problema. O Brasil, né, o nosso país precisa de políticas que cresçam, que incrementem o crescimento. Nós estamos no século crescendo, nós deveríamos crescer 4, 5% ao ano. Nós estamos crescendo 3,4% em 2024, um erro, um desvio de rota. Né? Porque é 0,1, 0,2, não estamos crescendo muito. Desde 80, já falei aqui várias vezes nos meus vídeos, que desde 1980 do século XX, que o Brasil, a economia brasileira não cresce. Por quê? Porque as despesas públicas, elas impedem que sobre recursos para investimento. E o investimento do setor público, mais o investimento do setor privado, é que faz com que a economia cresça, que tenha superávit, que tenha realmente situação positiva. Como o governo gasta muito, além do que arrecada, o que acontece? Não sobra para investimento e toma inflação. Né? Toma inflação, ok? Então, por exemplo, o Brasil ele não cresce repito, a economia brasileira não vem crescendo desde os anos 80. Né? Não adianta, é culpa de Lula, de Dilma, não da estrutura do Estado, que o Estado cresceu demais, inchou, a máquina pública inchou, e que os governantes não estão preocupados com isso, porque os empregos públicos são também cabides de emprego. Cabides de emprego e currais eleitorais, essa é a grande verdade, né? O IBGE aponta que a causa das fragilidades do PIB é exatamente a faixa. Por que o nosso PIB não cresce? Isso é o próprio IBGE que acusa, não é Antônio Martins que está falando. O IBGE aponta
Que a fragilidade do PIB, ou seja, por que a economia brasileira não cresce? Por causa do investimento, falta de investimento. Que o investimento público do setor privado em bens de capitais, compra de máquina, equipamento, infraestrutura, está crescendo 16, 17, fica na faixa de 16, 17%. Quando, na verdade, o ideal seria 23, 24 a 25%. Vamos trabalhar com um número de 25% ao ano. Se o investimento fosse de 25% ao ano, nossa economia tinha superávit, a dívida interna diminuía e o país crescia. Mas isso não está ocorrendo. Não é essa política do governo Lula de aumentar o investimento, porque ele está cada vez mais, né, o pé de meia, é o Bolsa Família, só um vive de auxílios, né? Você é contra? Não. Reiteradamente já falei que eu não sou contra a Bolsa Família, não sou contra os benefícios sociais, mas eles elevam, ao invés de contribuir para a queda da inflação, eles elevam a inflação. E é o carro-chefe hoje, porque estava lendo no jornal Globo, não está no contexto do meu programa, no jornal O Estadão, desculpa, não foi o Globo, no Estadão, que o café aumentou esse ano mais de 50%, o preço do café, porque também, já lembrado, houve um decréscimo na produção de café. O Vietnã não produziu muito café, que é o maior produtor. A Colômbia, não sei, se também é outra grande produtora, e o Brasil. Então, o que acontece? O café aumentou de preço. É um bem essencial? No Brasil, sim. Eu acho que todo brasileiro gosta de um cafezinho, principalmente quando acorda, antes de ir para o trabalho, assim, para a gente esquentar a alma. Um velho café, mas isso dá o preço que o café está impossibilitando do brasileiro ter a sua alma, vamos dizer assim, renovada, a sua alma ampliada, né? Porque vai faltar o sabor do café em função do aumento de preço e da má qualidade. As torrefações brasileiras precisam ir a uma fiscalização da Anvisa, do SUS, alguma coisa, porque a qualidade do café é muito ruim. Você compra um café e vê que ele está com muitas misturas. Ele não é o café, é folha e alguma coisa que estão fazendo para aumentar, para iludibriar o povo, porque a qualidade do café no Brasil é muito ruim, né? Isso não precisa a qualquer boa pessoa que curte um café sabe que o café que estão vendendo não presta. Mesmo crescendo 3,4%, como foi o crescimento do PIB em 2024, a economia ela já vem dando sinais agora no último trimestre de 2024 e agora no início de janeiro e fevereiro, que ela não está crescendo, ela estagnou. Claro, com o aumento da taxa de juros pelo Banco Central, o que acontece? O Banco Central tem que enxugar a liquidez, né, gente? É a obrigação do Banco Central controlar a inflação, e ele só tem um jeito de controlar a inflação aumentando os juros. Não adianta ficar brigando com a diretoria do Banco Central, porque a função do Banco Central é controlar a inflação, e ele tem que fazer isso. E só tem uma maneira do Banco Central fazer, porque não tem a política monetária é do Banco Central, ele tem que segurar a liquidez, ele tem que vender títulos para tirar esse dinheiro de circulação. Por exemplo, 27 bilhões de reais que vão ser liberados no ano de 2026. O Banco Central vai ter que tirar esse dinheiro do mercado, porque senão a inflação vai a 15%. Né? Com o empréstimo consignado, que o Lula está inventando agora, mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei autorizando o empréstimo consignado dos trabalhadores vinculados à CLT. Vai levar 4 ou 5 bilhões de reais. O Banco Central tem que se enxugar isso. Como o Banco Central diminuir essa liquidez? Emitindo título. Aí tem que ter o quê? Uma boa taxa de juros, bem remunerado, para que o investidor se interesse e compre, né? Saia do consumo e vá para o investimento. Essa é a tática do mercado, isso é economia, né? Para 2025, a previsão de crescimento é de 2%, ou seja, de 3,4% para 2%. 2026 a gente não sabe, mas também tem um ponto e alguma coisa. Quer dizer, a economia brasileira está estagnada há muitos anos, porque falta base, governo que invista em projetos de longo prazo. O PAC não deslancha porque não tem recurso, né? A gente sabe que o governo tem vontade de construir, o governo Lula é um governo gastador, mas ele não está fazendo, as obras do PAC não deslancham. Tem uma ou outra andando, tem uma quantidade de obras paradas no Brasil, né? Eu já fiz até um vídeo há muito tempo atrás, a quantidade de obras, tem muita obra parada no país, por quê? Por falta de recursos. E também pelas licitações mal feitas, pelas fraudes nas licitações e assim sucessivamente. Então, o que não falta no Brasil são problemas. Agora, a gente precisa de apontar essa situação para que
não fique culpando, porque o governo Lula, não, gente, o governo Lula ele não tem uma meta, não tem uma política de conter a inflação, ele é inflacionário. As ações do governo do Lula, que é uma decisão dele, ele ganhou, o povo elegeu ele em 2020 e 2022 com esse objetivo. Perguntaram ao Lula, qual é o seu programa de governo? O que é que Lula respondia? Eu não tenho programa de governo porque eu já governei esse país 2 vezes, eu sei o que fazer. Então ele está lá no Palácio do Planalto, nós o elegemos, é a escolha dele, né? Então, agora, quando chegar em 2026, cabe, se surgir outros candidatos, a gente escolher outro, se for necessário, ou se não, repetir Lula. Eu acho difícil, porque ele tem que mostrar que quer realmente conter a inflação. Porque o PT nunca foi um governo de... a gente não pode criticar o PT nunca prometeu que quer derrubar a inflação. O governo sempre disse que é melhor ter uma inflação alta e o povo estar na rua comprando do que ter uma recessão. O governo sempre quis ser pro lado social do governo. Eu acho que tem como fazer política social, mas também tem que ter uma política que melhore, que faça com que a economia cresça. Isso é questão de administração, de visão administrativa. Cabe ao ministro da Economia, ministro do Planejamento, tomar essas medidas. Não sou eu aqui que vou chegar lá no Palácio do Planalto e dizer, Lula, faça isso, você investe mais. Quem é você? Aliás, eu nem tenho acesso ao direito aí, sequer o direito de entrar no Palácio do Planalto. Se eu for lá, eles vão me matar, né? Porque a segurança, né? A questão de segurança. Não estou criticando, a questão de segurança. O Palácio do Planalto não está amplo, aberto a todos, né? Para você entrar no Palácio do Planalto tem que ser uma burocracia muito grande. Pelas perspectivas políticas, né, o governo não muda, porque a linha de raciocínio do presidente Lula é essa, né, ele já está em campanha, não tem como dizer que o Lula não está em campanha, já está em campanha, já está fazendo comício, né, onde ele vai, o ministro da Comunicação já está mandando que ele dê mais entrevistas, que ele apareça mais, que ele viaje mais, porque é uma campanha, 2026 é logo ali, já estamos em campanha, né? A direita ainda não está, porque insiste nessa mania de Bolsonaro, Bolsonaro não faz ser candidato, mas a direita está com medo de enfrentar, sai um candidato da direita, né? Eu tenho o Tarcísio de Freitas, tenho o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mas eles estão com medo de se lançarem candidatos. Zema, eu nem vou falar em Zema, mas alguém na direita tem que dizer que é candidato, mas o candidato da esquerda chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que já está em campanha, direito dele. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, ele tem o direito, ele pode concorrer ao 4º mandato. Então, que o povo, é uma questão de julgamento do eleitor, não sou eu que vou interferir se o governo se o Lula está certo ou está errado. Só ponto seguinte, o governo Lula é um governo inflacionário, pela medida, pela forma como ele governa. Ele joga dinheiro no mercado para beneficiar o social, pelo lado social, mas em detrimento, ele não cria um programa de contenção da inflação, né? O Banco Central, não sobra outra possibilidade ao Banco Central que não seja aumentar a taxa de juros. Já está em 14,25, deve aumentar agora em maio, 6 ou 7 de maio. Parece que eles não vão aumentar 1%, mas vai ser 1,75%, vai chegar a 15%. É uma taxa de juros altíssima. Isso refere ao quê? O Banco Central quer provocar uma recessão, né? Essa é a realidade, que a taxa de juros elevada provoca uma recessão. Mas não adianta, se o governo continuar jogando dinheiro no mercado, com esse empréstimo consignado, mas essa redução de quem ganha até 5 mil reais por mês não pagar imposto de renda, há uma enxurrada de dinheiro no mercado, que vai acontecer uma procura maior do que a oferta, porque a indústria vem estagnada. A indústria no Brasil, como a economia não cresce, a indústria também não cresce. Então, o que acontece? A mesma quantidade, teve aqui, eu já falei aqui em Olinda esse ano, teve um quebra-quebra, porque fizeram uma noite da cerveja e as pessoas os bares não tinham cerveja. Por quê? Porque o consumo foi maior do que o que o produtor de cerveja botou nos bares no Recife, em Olinda. E se acontecer, vai acontecer no final do ano, falta cerveja. Por quê? Porque a produção ela está quase equilibrada. Eles não fabricam mais, por exemplo, 200 geladeiras. Não, vamos fabricar 300 para ver se a gente vende mais 100. Não, se eles puderem, eles fabricam só 199 e aumenta o preço. Isso é a indústria hoje, porque ela não quer se expandir, né? Não tem capacidade de investimento. Há quantos anos você não vê as indústrias no Brasil crescer? A indústria no Brasil vem sendo sucateada. Nós éramos 27%, 30% do PIB, hoje se tivermos abaixo, é capaz de estarmos abaixo de 10%. Então vê como o processo industrial no Brasil caiu. A importação da China, tá bom, tem as importações da China.
Mas nem tudo isso. Agora viu o novo presidente da Anfávia brigando com o governo para ele aumentar o imposto sobre os carros elétricos que vêm da China. Gente, isso é uma realidade, é uma questão de política de governo. O que fazer com os carros elétricos da China, não sei. Agora, não sou eu. Agora, a indústria tem que produzir carros para vender aqui no Brasil. Não é proibir que entre o carro da China. Porque se você fecha o mercado, faz o que o presidente Trump está fazendo. O que é que o Trump nos Estados Unidos está fazendo? Fechando os Estados Unidos, taxando os importados. Entrou nos Estados Unidos 25%, entrou nos Estados Unidos 25%. O que é que vai acontecer? Vai haver um aumento de preço nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos vai aumentar. O problema dos Estados Unidos? Não. Infelizmente, a inflação alta nos Estados Unidos acaba nos prejudicando aqui, que nós estamos com muito a nossa referência ao dólar. Né? Quanto mais o dólar se valoriza, mais a gente perde o real aqui, mais a gente vai tendo prejuízo no Brasil. E quando a gente vai exportar para os Estados Unidos e vai taxar em 25%, vai vender menos lá. O que acontece? Vai ter um problema na economia brasileira. Então é um mundo integrado, né? Essa chamada globalização, que foi tão festejada e criada pelos Estados Unidos, e esse Donald Trump está destruindo. Né? Isso cria muitos problemas. Agora, isso é política de governo. Eu não estou aqui dizendo o que fazer, até porque eu não sou economista, eu não sei. Agora, a gente tem que dizer o seguinte, porque os economistas nos dizem, a gente lê os livros, e o que é que acontece? O maior consumo e menos oferta, vai haver o aumento de preço, e aumento de preço chama-se inflação, né? Ele não tem, porque não tem uma política econômica no Brasil, né? Uma política de governo que diz assim, vamos realmente investir mais, vamos... Né? Não, o governo social, é o pé de meia, é o Bolsa Família, o empréstimo consignado, é a liberação. O que Michel Temer fez quando pegou o governo em recessão? Né? Um exemplo, o governo pegou o governo Dilma, o Michel Temer pegou o governo Dilma no fundo do poço. A economia brasileira parece que naquele ano teve um déficit de 5 pontos alguma coisa no PIB. O Michel Temer pegou aqueles fundos antigos, tá lá, PASEP, PIS, lá, e liberou para todo mundo. O que acontece? Foi esse mercado, aí levantou a economia. Eu me lembro que Michel Temer saiu de menos 5% ou menos 4% para 1% do crescimento da economia. Através de quê? O que Michel Temer fez? Nada. Michel Temer só liberou os fundos antigos. Então, o que acontece? Se o Lula começar a liberar FGTS, como ele está liberando, se ele começar a liberar empréstimo consignado, o que vai acontecer? A economia vai crescer, mas vai crescer com inflação, porque a indústria não cresce, porque não tem investimento na indústria, vai haver aumento da inflação, né? Não tem jeito. Só para ter uma ideia aqui, né, o seguinte, ora, segundo estudos, né, isso aí foi um livro publicado pela editora do Senado, tá? É de um órgão do Senado que cuida, que auxilia os senadores na elaboração, no estudo, planejamento do orçamento. Então eles publicaram um livro e diz o seguinte, essa aqui, no final eu dou o título. Diz assim, segundo estudos, para cada R$1 de aumento do salário mínimo, eleva em 378 milhões o gasto federal. Então, veja bem, um aumento de R$1 no salário mínimo acarreta uma despesa de 374 milhões de reais. No total, a nova política constituída a partir de 2023, que tem um impacto de 18,2 bilhões, porque o governo aumentou o salário mínimo, né? Para 2024, 25 bilhões, né? E para 2025, 39 bilhões. Para 2026, sabe, não tem lógica. Então, o próprio aumento do salário mínimo, você é contra o aumento do salário mínimo? Não sou, muito pelo contrário, acho que ele deve aumentar mais. Mas a gente tem que entender o reflexo disso na despesa, né? Porque tudo é atrelado ao salário mínimo. Então, o governo tem todo ano muita despesa, aumenta demais as despesas. As despesas aumentam assustadoramente e não tem, em contrapartida, a entrada de receita. E só aumenta a receita com tributação, com imposto, né, com contribuição social e com redução de gastos. Então, o governo está errado em aumentar o salário mínimo? Não, eu não estou criticando. Agora, o reflexo disso é demais. Aumenta em 25 bilhões, não é milhões, é bilhões, né, gente? Em 39 bilhões e assim sucessivamente para 2026. Em termos fiscais, a política de valorização do salário mínimo foi uma das principais medidas do governo Lula. Qual é a medida? Qual foi a primeira coisa que Lula fez quando assumiu? Aumentar o ganho, trazer ganho real do salário mínimo que tinha sido perdido no governo Bolsonaro. Lula está errado? Não, mas é política inflacionária.
Por quê? Porque não tem um programa de redução de custos. Gente, nossa máquina é cara, o Estado é grande, o Estado é inflado, as prefeituras têm mais funcionários do que necessitam. Como eu falei, né? Não precisa de 2 mil funcionários no município. Em cidades pequenas do interior, 2 mil funcionários, 3 mil funcionários, 1.000 funcionários. Tem cidade que tem 1.200 e poucos votos e tem lá talvez 600 pessoas trabalhando. A metade dos eleitores trabalham para a prefeitura. Isso no Brasil. Então isso é isso é muito caro. Torna a administração do país, precisa ser repensada. E o erro do Brasil, já falei várias vezes, começa nas prefeituras, o gasto exagerado das prefeituras. Então, para fechar já aqui no meu fim de hoje, né? A política atual do governo é uma política que gera inflação e não de combate. Então fica o Banco Central brigando, tentando botar o chocalho no gato. Não vai colocar, porque o gato é o governo que gasta e não quer saber de conter a inflação. Porque você vê, como é que o governo agora ele vai chegar em 2026, eu vou provocar uma recessão na economia para trazer a inflação para a meta. Alguém vai votar nele? Não vai. Então ele tem que dizer, não, eu estou lidando, olha, o Lula é um bom homem, porque ele só pensa no trabalhador, ele diminuiu o imposto de renda, ele deu empréstimo consignado, ele liberou o FGTS para as pessoas sacarem a hora que quiser. É essa a política de governo, né? E outra coisa, né, gente? Para aumentar o setor privado, isso aqui é um pouco fora do meu roteiro, né? Eu fiz um roteiro aqui, mas está me lembrando o seguinte: o investimento no país, ele é provocado pelo governo federal, estadual e municipal, quando constrói obras, compra máquinas, compra equipamentos, né? Investimento do setor privado, setor público e o investimento do setor privado. Acontece que nós estamos numa situação que o Brasil não tem segurança jurídica. Ah, Antônio, você tá... Não, veja bem, nós tivemos a questão da Lava Jato. Não foi... Pode ter havido imparcialidade do juiz, não vou entrar no mérito, ok? Desmancharam tudo, mas os crimes ocorreram. Os acordos que fizeram para as pessoas confessarem os crimes, a chamada delação premiada, as empresas se comprometeram a pagar milhões. Ora, se elas se comprometeram a pagar milhões, porque elas receberam bilhões, elas foram vantagem, né? As empresas envolvidas no escândalo da Lava Jato. O que acontece? O STF anula. Que confiança nós temos? A qualquer momento, o STF... Né, você vê, o governo mudou a regra do jogo do COAF, que é o órgão do Conselho de Contribuinte, né? Porque, não, vamos tirar aqui, porque o que acontece, gente? O conselho existe, você tem quando você, a União, as pessoas, os contribuintes devem tributos, a União vai para um sistema Conselho de Contribuinte, é um recurso na esfera administrativa. Sabe o que os fiscais lá, eles não alegam, eles cobram ilegal, imposto ilegal. O governo, o maior cobrador errado, o governo... 68% das ações no Brasil são ações do governo, porque ele trabalha errado, ele cobra errado, ele cobra fora da lei. Essa é a realidade. 68% das ações no Poder Judiciário, no aspecto tributário, é contra o Estado. E o Estado está sempre errado. Mas vai na esfera administrativa, sabe o que vai lá um auditor fiscal, chega lá e diz assim, olha, ele é encarregado lá, olha não, se o contribuinte tiver direito a esse imposto, o governo vai perder 4 bilhões e quebra. É a defesa do Estado. Isso não é defesa. Né? O contribuinte tem que ser respeitado, pagar o imposto devido. Mas infelizmente o Estado cobra interpretações erradas, tributações que não existem. E esse grande bolo tributário, né? Se a dívida pública, que o governo de tributos, né? Que o governo decidisse de forma coerente, de forma conforme a lei, haveria mais receita. Mas infelizmente nós não temos segurança jurídica, né? Porque os tribunais, você vê, os tribunais envolvidos, as falcatruas, né, dos juízes, eu estava lendo hoje o Conselho Nacional de Justiça, parece que limitou. Eu não li a matéria ainda, porque eu estava preparando essa aqui para falar para vocês. Limitou os chamados penduricalhos do Poder Judiciário. Tem juiz que leva mais de 1 milhão, 2 milhões por final em dezembro.
Você vai investir num país desse? Não vai. O que o estrangeiro, o capital estrangeiro quer aqui no Brasil, quer lucro. Não pense que a empresa estrangeira vem para o Brasil porque o Brasil é maravilhoso, que o Brasil é uma terra ampla, que o Brasil tem festa, que o Brasil é o país de carnaval. Não. Ele vem aqui atrás de segurança jurídica, garantia de que ele vai levar os lucros. Ninguém investe na Bolsa de Valores em São Paulo quando ela abrir, já abriu, acho que são 8h19, porque quer, ele vai comprar, vai especular. Ele vai querer ganhar dinheiro e no final do dia ele quer levar esse dinheiro para o país dele, ele está certo. Então, o problema do Brasil são as estruturas, as reformas estruturais que os políticos não enxergam e não querem. Eles enxergam, eles sabem o que eu estou falando, mas eles não vão me dar bola. Eles vão me criticar, vão tentar me destruir. Porque eu falo a verdade, a política do governo não é uma política de conter a inflação. A política do governo não é uma política de manter a economia crescendo. A política do governo é uma política social ganhar voto, eleitoreira. Essa é a grande verdade. Mas foi o Bolsonaro fez a mesma coisa, encheu de dinheiro no final do ano, ele deu calote nos precatórios para sobrar dinheiro para ele encher programas sociais, para ganhar a eleição e acabou não ganhando, graças a Deus. Né? Então não é uma questão de A ou B, de ideologia. Eu não estou aqui preocupado se é do PT, se é do PSL, se é do PL, se é do PSDB, não me importa. O governante ele tem que pensar no país, não é pensar no partido dele. Mas o que a gente vê, né, a sustentação, o governo hoje vive o quê? Sustentando-se no poder. Ele quer ficar no poder até 2030, até 2036, até 2038. Mas o país vai jogando, porque se a gente não olhar para essa dívida interna, que é o grande problema do Brasil, é a dívida interna. Nossa dívida não pode aumentar do jeito que está aumentando. Nós estamos pagando 973 bilhões de reais de juros. Ora, você não pode ter uma despesa de 973 bilhões de reais de juros. É isso que o Brasil pagou. Né? Mais 70 bilhões que ele manda para os deputados distribuir para os amiguinhos, fora da lei, por baixo dos panos, contrário à Constituição, agredindo os princípios da impessoalidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência. Né? Eles desrespeitam, os deputados que deviam respeitar. Gente, deputado devia... Eu não sou contra a emenda. A emenda parlamentar está bem, deputado, tem emenda do parlamentar, tem emenda de bancada, ou seja, os deputados federais de Pernambuco, são 25, eles têm direito de mandar uma certa quantidade de dinheiro para Pernambuco. Agora eles têm que dizer para quem mandaram, para quem mandou, em que foi gasto. Mas não, eles mandam, ninguém sabe quem mandou, aonde vai ser gasto. Isso é que está errado. Por que o deputado, que é o empregado do povo, porque somos nós que o elegemos, quer esconder do povo as falcatruas que ele faz? A ação do deputado tem que ser pública, transparente, da forma honesta, mas infelizmente o que quer? Eles não querem isso. Então o Brasil, meu amigo, tem muitos problemas, mas não é para desistir não, viu? Enquanto eu for vivo, eu estarei aqui, enquanto eu puder, minha mente permitir, eu vou estar aqui defendendo o Brasil, defendendo os direitos, defendendo a razão e apontando... não é sugestão, quem sou eu para sugerir, né? Mas apontando que realmente o que acontece, para que o povo fique sabendo, porque isso você não vai ouvir em canal nenhum. A especificidade do meu canal é focar isso, é apontar essas... Porque os bolsonaristas, os lulistas, os futuros marçalistas, esqueci o governador de Goiás, né? Eles vão defender o governo de qualquer jeito. Então, o governo não cometem erro. Cometem sim. Quer dizer, a política econômica do governo atual é uma política que gera inflação. Porque ele decidiu investir no social. Agora, claro que ele pode investir no social, mas ele tomar medidas que diminuam a despesa. Dá para fazer isso? Dá. Algum cortando na pele, cortando na carne. Infelizmente, não. O Estado é enorme. O Poder Judiciário é caríssimo, né? Porque o juiz manda bilhões lá, uma juíza que eu me lembro que ela autorizou um ovo de Páscoa de 110 mil reais ou 130. Isso é um absurdo. Tirar dinheiro do pobre que não tem o que comer, um juiz mandar um ovo de Páscoa que custa 110 mil reais. Infelizmente, é chamado patrimonialismo, né? Que os governantes no Brasil acham que são donos do poder, não são, o poder é do povo.
Mas o povo não reivindica, porque o povo faz ouvidos mocos e olhos vedados, não querem ouvir. Não querem cobrar do político. Eles querem, tá tudo bem, eu não quero me envolver com política, eles fazem, não, gente, esse gasto é nosso. Ok, gente? Muito obrigado e até segunda-feira.